Então, aqui Tsongkhapa começa com essa citação. Neusurba disse, no início, somente a luta contra os kleshas importa. Sem dominar os kleshas, não é possível alcançar Shila. Então, para que a gente tenha Shila, para que a gente tenha harmonia, a gente tem que superar os kleshas. A gente tem que dominar os kleshas. Se eu estou perturbado, eu não estou harmônico. Para estar harmônico, eu tenho que pôr um fim às perturbações. Né? E lembrando que uma tradução possível de klesha é perturbação mental, aflição mental, distorção mental, mácula. Há muitas possibilidades de traduções. Veja qualquer klesha, vícios também, né? Fazendo esse jogo entre vícios e virtudes, a gente também pode traduzir kleshas como vícios, no sentido de que são aquelas emoções destrutivas e um padrão que a gente repete. Veja qualquer klesha como um inimigo e ataque-o tão logo surja na mente. Então, tão logo que a gente vê um klesha, como isso está também estabelecido naquele capítulo sobre meditação, lá de semanas, meses atrás, né? Eu acho que a gente viu esse capítulo lá para maio ou abril, por aí. Acho que foi em maio, perto da lua cheia, que a gente viu sobre a tranquilização mental e sobre a meditação analítica, os dois tipos de meditação, shamatha e vipassana. E a partir do momento que um klesha aparece na sessão de meditação, você aplica um antídoto, né? O método Gelugpa, ou melhor, o método Mahayana, esse método não foi inventado por Tsongkhapa, esse método está estabelecido no Sandinirmukana Sutra, o ensinamento de Maitreya. O método Mahayana é esse método. A partir do momento que surge um veneno na mente, você aplica um antídoto. Se você está com raiva, se vê um pensamento raivoso, você tenta entender de onde está vindo aquela raiva. Claro que você tem que observar, mas aí, a partir daquele momento, você tenta vibrar num outro tom, numa outra frequência. Você aplica o oposto àquilo. Você aplica, por exemplo, a paciência ou a compaixão, ou você reflete sobre por que continuar nutrindo aquela raiva não vai ser algo bom para você. Então, a meditação no caminho budista, ela é como uma autoterapia mesmo. Só que para que a meditação funcione bem, o que a gente faz fora das sessões de meditação também tem que estar condizente com essa prática. Então a gente tem que buscar harmonia em todos os momentos. Se eu estiver muito perturbado e eu for meditar, a meditação pode piorar as minhas perturbações. Tem esse problema também. E hoje em dia até muitos desses psiquiatras, psicólogos aí que estão brincando com a meditação, né? Que ignoram toda a parte filosófica, os ensinamentos do Dharma, a ética budista, e aí pegam a meditação só como uma forma de terapia para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa viver melhor no samsara. Eles estão percebendo isso. Já tem muitos estudos que mostram que, por exemplo, o tal do mindfulness, que muitos terapeutas usam, ele pode piorar a síndrome do pânico. Pessoas que têm síndrome do pânico. Ele pode fazer com que traumas que estavam lá bem enterrados venham à tona e a pessoa não consiga lidar com aquele trauma. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente está fazendo. Por isso que a meditação budista, Tsongkhapa e todos esses mestres, eles sabiam disso. Eles sabiam que não é só uma questão de ficar lá cavucando e observando qualquer pensamento, observando o fluxo descontrolado da nossa mente. O objetivo da meditação é parar com esse fluxo descontrolado. É fazer com que a mente vibre na virtude. E conforme ela vai vibrando na virtude, ela vai se transformando por meio da virtude. É gerar novas sementes, é gerar sementes virtuosas que vão se espalhar e vão tomar conta do contínuo mental, vão colorir o nosso contínuo mental de uma outra forma. E assim eu vou me condicionando. Né? Lembra que o Tsongkhapa ele chama a meditação de um condicionamento. Então não é só uma observação passiva. Até também porque a observação passiva, isso o Damodar, ele fala também num texto sobre Raja Yoga, né? Só a observação passiva, ela, para quem tem tendência à mediunidade, ela é muito perigosa, porque aí você pode começar a ficar mais suscetível a influências de cascões astrais, de elementais e
vozes que estão aparecendo aqui e que vão começar a jogar essa energia na sua mente. E você não pode não saber lidar com isso. Então, a meditação é um ato ativo, é um ato em que a gente usa a vontade. Não deixe os kleshas, e é por meio dessa vontade que a gente vai se transformando e vai dominando os kleshas. Então, não deixe os kleshas se tornarem como desenhos cravados numa pedra. Porque um desenho cravado numa pedra, ele é muito difícil da gente remover. Né? Como que eu vou descravar aquele desenho depois? Eu vou ter que ir com um martelo e vou ter que destruir aquela pedra, né? E depois, sei lá o que eu vou ter que fazer, reconstruir a pedra. Complicado. Mas deixe que os kleshas sejam como formas que surgem na água, que são fáceis de dispersar. A gente vai ver até em outros sutras budistas, como no Gandavyuha Sutra, tem muito essa metáfora de que o Dharma é aquilo que faz com que o oceano do samsara evapore. É como um sol que aparece e aí vai fazer com que os kleshas eles evaporam. Aquele oceano de sofrimento vai começar a evaporar. Então, é basicamente isso, porque a água é mais maleável, né? E a água ela é mais... Por ela ser mais maleável, mais flexível, ela segue esse fluxo. Então, quando o klesha está mais nesse estado de água, pelo menos uma hora você vai sentir aquela emoção, mas logo logo ela passa. E deixa desse jeito, não deixa ficar cravado aquilo, não deixa se solidificar, se cristalizar de tal forma que de repente você não vai conseguir superar aquilo, né? E se a gente, por exemplo, começa a ter uma raiva extrema, e eu já vi muito isso em pessoas no caminho budista, na sociedade teosófica, pessoas que, por uma série de questões, foram dominadas pela raiva. Por causa de brigas, né? Todo grupo, toda organização vai ter brigas, vai ter desentendimentos, vai ter rancores. O ser humano ele é ser humano, ele tá kleshado e quando a gente tem klesha, a gente avacalha com as coisas. Mas e eu vi pessoas que elas têm até um bom discernimento sobre o ensinamento, né? Sobre, não, isso aqui é uma literatura boa, isso aqui é uma literatura ruim. Mas elas foram tão envolvidas pela energia da raiva que elas se tornaram escravos dessa energia. Então elas se tornaram extremamente agressivas. Ninguém quer ficar perto delas, ninguém aguenta dialogar muito com essas pessoas. E a raiva também é um combustível para arrogância, né? Porque a raiva é uma energia, se tem raiva lá é porque tem um eu lá que está querendo se defender, que está querendo se reforçar. Então, quanto mais raiva a gente sente, mais o nosso eu está se inflando. E aí, nesse ponto, essas pessoas se desviaram totalmente do caminho. Elas podem até saber qual que é a literatura melhor, qual que é a literatura pior, mas como elas são dominadas pela raiva, elas não conseguem avançar. E eu não estou falando só de um momento. Todo mundo vai ter seus momentos, né, de explosão, eu sou ariano, eu sei que todo mundo tem seus momentos de irritação, mas aquela raiva que fica cristalizada como pedra. Então fica dominando a pessoa, fica dominando a vida da pessoa. E qualquer situação vira um gatilho para aquela raiva. E aí, por mais que ela leia coisas boas, que ela tente se focar nos bons ensinamentos, enquanto ela não tratar dessa raiva, né, ou vai para terapia, ou vai meditar, ou vai fazer alguma coisa para tratar dessa raiva, ela não vai conseguir avançar no caminho. Então, a gente pode estudar muito de doutrina secreta, pode estudar muito de cosmogênese e antropogênese, dos aspectos filosóficos mais profundos do budismo, mas se as nossas emoções estão descontroladas, a gente vai ser um escravo dos kleshas de qualquer forma. E às vezes aquela pessoa que é mais simples, que nem se aprofunda tanto nesses pormenores, né, na ribimboca da parafuseta da cosmogênese ou da filosofia madhyamika, etc. Mas como aquela pessoa ela tem um controle melhor sobre as suas emoções, ela consegue avançar mais na sua simplicidade, na sua humildade. Ela consegue avançar mais do que aquela que às vezes está muito intelectualizada, mas que virou uma bomba emocional. Então,
Não os deixe se tornarem como esses desenhos, deixe que sejam como águas, que a água é mais fácil de dispersar. Dentre os 6 kleshas, avidya, apego, aversão, arrogância, dúvida e visões errôneas, vamos só recapitular, né? Avidya é aquela ignorância, é a heresia da separatividade que a gente vê na Voz do Silêncio. É a causa do sofrimento, né? Lembra da imagem da roda do samsara, que a vidya é como um homem cego, e a vidya está muito ligada a isso, com essa ideia de cegueira. Vidya é sabedoria, vidya sem o A é sabedoria. E no indo-europeu, nas línguas indo-europeias, está muito ligado à palavra, ao verbo ver, né? Aquilo que é visto. Porque ver também no budismo tem muito essa ideia de compreender, a reta visão. A reta visão é a reta compreensão. E a vidya é o contrário, essa compreensão distorcida que a gente tem da realidade, de achar que a nossa personalidade ela tem uma existência independente, de achar que a separatividade é realmente o que é. E daí vem o apego. Vem o apego, vem a aversão, né? Aquilo que é meu e aquilo que ameaça o meu senso de eu, ameaça o meu, aquilo que eu considero como meu. Eu começo a ter medo de perder as coisas que fazem bem para o meu eu e me apegar às coisas que fazem bem para o meu eu, que me dão um bem-estar samsárico. E vem a arrogância, né? Esse eu que é o centro de tudo. Vem a dúvida. E aí essa dúvida é sempre naquele sentido, de que eu não acho que é possível uma outra realidade. Eu acho que esse papo de Buda, de Dharma, de que é possível se libertar disso, de que é possível ter uma outra relação com isso que a gente chama de eu, porque essa é a questão aqui. O caminho budista não é para você destruir o eu, é para a gente ter uma outra relação com o eu. O eu, ele é um acessório. Mas o eu, se a gente está na multiplicidade, nesse processo de evolução cósmica, nesse processo de evolução da mônada, é claro que a gente vai ter um eu. O ego, ele existe, mas ele também não existe. Ele não tem existência inerente, ele não tem existência separada. Mas na multiplicidade das coisas, ele existe e ele é necessário. Ele é necessário para que a gente consiga se realizar no caminho, para que a gente consiga seguir adiante, faz parte do processo evolucionário. Então, mesmo tem até um texto, aquele livro do Geshe Rabiten, ele até fala, o Buda, ele tem um eu, mas é um eu que foi purificado. É um eu que se libertou daquele jogo dos 12 nidanas, dessa roda, se libertou de avidya. Então é o eu que entendeu que o eu não é o centro do mundo. Então a avidya, apego, aversão, arrogância, a dúvida e as visões errôneas. E as visões errôneas são aquelas visões que, de alguma forma, contradizem o Dharma. São visões que ou vão nos prender mais ao samsara, né? E aí a gente pode, por exemplo, na reunião passada a gente viu falando muito sobre os tantras distorcidos, né? Aqueles tantras que vão bagunçar com as energias, vão mexer com forçar a Kundalini, botar a Kundalini para baixo, mexer com chakras inferiores, tudo isso está reforçando a energia do desejo, tudo isso está reforçando a energia das sensações. Então, tudo isso faz com que a gente fique apegado ao samsara. Tem muitas visões errôneas, e algumas visões errôneas, quando a gente vai se aprofundando na filosofia budista, elas são bem sutis. Tem visões errôneas que a gente pensa, ah, mas isso aqui não parece uma visão errônea. Mas aí quando a gente vê lá na sutileza filosófica, aquilo é uma visão errônea, porque aquilo vai impedir que a pessoa avance no caminho, na busca pela sabedoria. Então, por isso que o estudo é essencial também. E é claro, aquelas visões óbvias para a gente, né, que está aqui no nosso meio, que são visões que ou vão negar a reencarnação ou o renascimento, né, como o budismo chama, que vão negar o karma, também isso é uma visão errônea. Ou que vão negar o vazio de separatividade, que vão negar que o eu ele é vazio de existência independente, ele é vazio de separatividade, ele é vazio de existência inerente. A ignorância, a vidya, é o mais poderoso. Então a vidya é
é o klesha mestre. E é o mais poderoso e serve como base para todos os demais kleshas. Como vocês têm visto também na terça-feira, para quem está indo na terça-feira com a Laia, né, dá para fazer muitos paralelos entre a Vidya e entre Yaldabaoth, que cria aquele falso paraíso de desejos, aquele falso Éden de desejos e boas sensações, mas que é uma prisão. Não é ainda a realidade última, não é nem de perto as realidades mais elevadas. É só uma prisão dos sentidos em que os seres estão condenados à morte. É o samsara. Como antídoto para a ignorância, medite sobre o surgimento dependente. Então, meditar sobre o surgimento dependente, como a gente viu em 3 reuniões, né? Eu até trouxe também uma carta dos Mahatmas, a carta, eu acho que é 88, que fala sobre isso, a carta do Mahatma K. É aquela mesma carta que fala sobre Deus, que também cita os Nidanas. Os vídeos estão no YouTube, então para quem quiser ver. A reunião passada eu não coloquei no YouTube, porque a gente já tratou de temas mais sensíveis, aquela lá vai ficar reservada. Mas caso alguém daqui do grupo não queira depois o áudio, eu posso mandar e tal, sem problema. Como antídoto para a ignorância, então, meditar sobre o surgimento dependente e ganhar ciência acerca desse surgimento, acerca do mecanismo em que os kleshas vão tomando força e que a nossa mente presa ao samsara vai agindo no mundo. E ganhe ciência da cessação do samsara, ganhar ciência de como desfazer esse processo, de como desfazer esses laços que nos prendem, né, de como fazer outros laços virtuosos, nidanas virtuosos. Não deixe o ódio, raiva, hostilidade crescer, pois este é o pior dos vícios. Aqui é um trecho do Shantideva, no capítulo 6, o capítulo sobre a paciência, do Guia do Estilo de Vida, do Bodhisattva. Ele vai falar muito sobre o perigo da raiva, né? Como eu tinha mencionado, como que basta um momento de raiva e essa raiva vai sendo alimentada e vai queimando a pessoa, e aí quando vê aquela pessoa, mesmo que ela estude bons assuntos, mesmo que ela tenha acesso a bons textos, ela pode até escrever sobre isso, pode dar palestras sobre isso, mas aquela raiva está tão introjetada nela que na verdade ela só está falando da casca para fora, porque por dentro ela está totalmente desconectada do Dharma, porque só tem aversão nela, só tem ódio. Aí essa imagem aqui do Buda, né, o Buda impassível, calmo, tranquilo, sereno, enquanto Mara envia os seus exércitos para tentar atacar o Buda. Mara é um Devaputra, é um rei de um reino, do reino dos Devas, que quando viu o Buda se iluminando ficou com inveja. E aí pensou, eu vou fazer uma oferta para ele, vou fazer uma contraproposta. Eu vou oferecer muitas coisas boas para ele. Vou oferecer as minhas filhas para ele. E o Buda recusou. E aí Mara envia esse exército, que aí tem vários animais assustadores, né? Os animais eles têm muito isso de representar diferentes kleshas na simbologia budista. Também alguns representam virtudes, né? Como os dragões e serpentes, mas tem os que também, assim como também tem dragões e serpentes que vão representar vícios. O elefante, que é a mente descontrolada, o macaco, que é a mente que está distraída, uma ave que é muito atraente, que representa aquela mente que está distraída por coisas belas, por objetos de apego. A serpente que não é a da sabedoria, quando não é da sabedoria, é a serpente que geralmente representa a aversão, porque a serpente é um animal muito arisco, né? É um animal que pica, que está sempre no subterrâneo das coisas, e qualquer coisa ela já pica e já ataca. Então o Buda aqui, totalmente impassível, resistindo à oferta do rei dos Devas, de um dos reinos dos Devas, né? Mara. E é curioso isso. Eu estava até também comentando com a Alai esses dias, né? Que
que na cosmologia budista, o reino de Mara não é um reino dos infernos, não é um daqueles vários infernos que existem na cosmologia budista. Está no reino dos devas. É um reino belo e sedutor. É um dos mais baixos, não é um dos mais elevados, né? Tem reinos de devas muito mais elevados, mas é um reino associado aos devas, aos Kamadevas, etc. Faça todo o esforço possível para ser paciente. Então, para não se deixar dominar pela raiva, tentar desenvolver a paciência, Kshanti, né? Faltou colocar a paramita específica aqui, mas essa é a paramita Kshanti, que a gente também vê na Voz do Silêncio, né? Como uma das 7 portas. Se eu não me engano, eu acho que Kshanti, na Voz do Silêncio, ela vem logo depois de Vairagya. Agora eu não lembro se vem antes ou se vem depois. Se alguém até puder É a checar. terceira. Terceira porta. É a terceira porta. Obrigado, Irinice. Quem persistentemente derrotar a raiva será feliz nesta e em outras vidas. Então, antes da gente derrotar a vida, de derrotar muitas outras coisas, se a gente já conseguir derrotar a raiva, já vai ser um grande feito. Porque é pela raiva que a gente fere os outros seres e que a gente se envenena também. Foque a mente sobre os defeitos de seus objetos de apego. Lembrando que apego e aversão são, de certa forma, duas faces da mesma moeda. Então, para eu não ter raiva, eu tenho também que começar a me desapegar das coisas. Em geral, eu tenho raiva quando alguém ameaça, eu começo a ter aversão quando algo ameaça os meus objetos de apego, quando algo ameaça o meu apego a alguma coisa, seja uma opinião, seja algum senso de identidade que eu tenho, seja algum objeto físico, alguma pessoa, etc. Medite sobre as falhas do samsara e sobre a iminência da morte, para deixar de lado as 8 obstruções mundanas. Então, meditar sobre as falhas do samsara. O samsara ele tem aquelas falhas, né? Ele tem aquelas marcas principais. A primeira marca é a impermanência. Tudo no samsara é impermanente. Porque o samsara também... O samsara a gente pode interpretar de duas formas. Tem o samsara que está na nossa mente, que é a nossa mente perturbada, mas tem o samsara que é o próprio ciclo da manifestação, da separatividade. Que isso não é só da nossa mente, né? A realidade como ela se desenvolve. E a natureza, o mundo, o cosmos, ele é impermanente, ele está toda hora fluindo, ele está toda hora em mudança. O movimento é a regra da vida. E nessa roda do samsara, tudo passa, tudo muda. Como Heráclito dizia, a gente não pode se banhar no mesmo rio 2 vezes. E nesse sentido, então, pensar que tudo é impermanente, tudo passa. A outra marca do samsara é dukkha, é a insatisfação, que isso está ligado muito à nossa mente. A gente não consegue lidar com a impermanência das coisas. E aí, por isso, a nossa mente vai distorcendo a nossa relação com o mundo, distorcendo a nossa relação com o cosmos. Isso gera insatisfação ou gera sofrimento. A primeira nobre verdade, né? O sofrimento ele vai ter uma causa, isso vai estar muito ligado à avidya também. Como o nosso senso de eu, a gente tem a ilusão de que o nosso eu ele é permanente, a nossa personalidade ela é permanente, a gente se apega afinco com afinco a ela, então a gente projeta isso sobre as outras coisas também. E aí isso gera sofrimento, gera apego, aversão e todos esses outros kleshas. E a outra marca do samsara é anatman. É que o samsara não é que ele é vazio de Atman. Ele não é o Atman. O nosso eu não é o Atman. A separatividade não é o Atman. Não é a unidade fundamental de todas as coisas. E o Atman é a única coisa permanente que existe. O Atman é a base de todas as coisas na filosofia indiana. Né? Só que como muitas dessas escolas filosóficas estavam confundindo o Atman, estavam tornando o Atman como uma coisa individual, tornando o Atman uma alma individual e não um princípio universal, o Buda teve que dar um jeito nisso.
quando foi girar a roda do Dharma, o Buda falou, nada disso que vocês estão dizendo que é o Atman. Tudo isso é Anatman, ou Anatta, em Pali, né? Aí é claro que isso depois vai gerar muitas confusões, porque depois grande parte das escolas budistas vai ter uma certa ojeriza ao termo Atman. Mesmo aquele outro Atman universal e tal, que no budismo a gente vai chamar de Dharmakaya, vai ter outros termos para se referir a isso. Mas que alguns textos budistas vão usar Atman no sentido correto também. Medite sobre as falhas do samsara e sobre a iminência da morte, para deixar de lado as 8 obstruções mundanas, que são ganho e perda. Né? O que eu tenho a ganhar com isso, o que eu perco com isso. Fama e infâmia. Será que isso vai me dar uma boa reputação? Ou será que eu vou ficar mal falado? Elogio, crítica. Eu estou fazendo isso porque eu estou buscando elogio, eu quero agradar as pessoas? Ou será que eu estou com medo da crítica? E o prazer e a dor. Isso vai me dar prazer, isso vai me causar dor. Então fica sempre nesse jogo. E essas 8 obstruções mundanas, e isso é o que guia grande parte das nossas ações, o samsara. Né? O elogio e a crítica, quase tudo que a gente faz de alguma forma, principalmente quando a gente está lidando com o público, muitas vezes está condicionado a isso. A fama e a infâmia também. Quando a gente está lidando com outras pessoas, a gente não quer ter infâmia. A gente quer ter fama, quer ser bem falado. E o ganho e perda. O que eu ganho com isso? O velho argumento. Quem pensa assim não tem dana, não tem generosidade. A generosidade real, ela está livre de tudo isso. Né? Quem tem dana, a primeira paramita, a generosidade real, ela não pode ser condicionada, ela não pode ser dependente desse senso, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Também não pode estar sendo ligada à fama, à infâmia, à busca por elogio ou crítica, e nem mesmo a busca por prazer ou a fuga da dor. Elimine o orgulho, um dos principais obstáculos para avançar na senda. Reflita como Nagarjuna sugere. Assim como não me libertei da doença, da morte e da perda daquilo que é agradável, o meu karma e os seus efeitos são de minha própria responsabilidade. O que ele quer dizer aqui? É que de que adianta eu ficar me orgulhando? Eu estou livre do samsara? Eu estou com orgulho pelo que exatamente? Eu estou com orgulho porque eu estou lendo esses textos e estou falando e a gente está entendendo e a gente estuda esses assuntos. Mas para que serve isso? Se eu não me libertei do samsara ainda. Então não há do que se orgulhar. A gente não se libertou da doença. A gente não se libertou da morte. E a gente não se libertou da perda daquilo que é agradável. Nós vamos ser separados de tudo que nos é agradável, de tudo que nos dá orgulho. O meu karma e os seus efeitos são de minha própria responsabilidade. Não tem nem por que eu ficar falando sobre isso para os outros. Isso é uma questão muito individual. Eu tenho que cuidar do meu karma, eu tenho que cuidar das minhas próprias ações e não ficar me exibindo em relação a isso. Com a convicção acerca das 4 nobres verdades, das 3 joias e do karma e seus efeitos, a dúvida não encontrará um terreno fértil para crescer. Então a gente passou pelo orgulho e agora vai para o antídoto para a dúvida. Se eu gerar a convicção, que às vezes é traduzido como fé, aí tem muitos problemas, né, com a palavra fé, pode ser entendido como crendice, como uma crença cega, mas não, é aquela convicção que vem da reflexão, que vem da meditação, que vem do estudo, que vem da intuição também. Então, essa convicção, nas 4 nobres verdades, existe sofrimento, que o sofrimento tem uma causa, o sofrimento pode ser superado, existe um caminho, uma senda que leva para o fim do sofrimento. Das 3 joias, existe Buda, existem vários Budas, né? 4, o 4 é o mais recente, no nosso atual ciclo,
temos um Buda dentro de nós, latente, uma natureza Buda dentro de nós. E existe um Dharma, que a gente pode pensar tanto no nível cósmico, aquele Dharma que sustenta, como a sustentação, o Dharmakaya, a sustentação do cosmos, a sustentação da vida, mas o Dharma também como a sustentação do caminho, como aquilo que nos guia no caminho, os ensinamentos que vão nos levar para a libertação do sofrimento, para a libertação do samsara, vão nos levar para o nirvana. E existe também a sanga espiritual, a sanga dos bodhisattvas, mahasattvas, mahatmas, a sanga que zela por esses ensinamentos, que são esses seres que estão aí, atuando em prol de todos os seres. Convicção acerca do karma. Né? Pensar que todas as coisas ruins que nos acontecem e todas as coisas boas são frutos do nosso karma. Então, o que a gente está fazendo em relação ao nosso karma? E aí, lembrando que o karma no budismo ele nunca é fatalista, nunca é aquela coisa de eu tenho que aceitar. Porque o budismo sempre vai seguir aquela lógica. Se eu estou doente agora e eu não tratar, se eu estou gripado agora e eu não tratar essa gripe pode evoluir para pneumonia. Pode evoluir para outras coisas piores. Então, o karma no budismo, ele é sempre assim. A gente tem que ter uma urgência em transformar o nosso karma, em substituir o karma não virtuoso pelo karma virtuoso. E a gente tem que sempre tomar cuidado com o karma, né? Porque tem muitas doutrinas que caíram numa visão conformista do karma. Uma visão de eu nasci nessa situação ruim, eu tenho que aceitar e quem sabe na próxima vida vai ser melhor. Ficar esperando a próxima vida. Só que no budismo é o contrário. Até porque no budismo, se eu não tento me transformar agora, provavelmente a próxima vida não vai ser melhor. Vai estar mais ou menos igual. Porque eu só fiquei alimentando o mesmo padrão. O karma é isso. Qual é o padrão comportamental que a gente está alimentando? O padrão mental, o padrão verbal e o padrão de ação que a gente está alimentando. Então, o karma e os seus efeitos, né? E refletir, pensar que todos os sofrimentos que a gente tem na nossa vida estão ligados a essa lei do karma. A dúvida não encontrará, então, um terreno fértil para crescer. E aqui a gente vai ver alguns kleshas secundários. Os kleshas secundários, sonolência, letargia, euforia, preguiça, conduta relapsa, falta de decoro, falta de autorrespeito, memória fraca e falta de vigilância podem rapidamente surgir e atrapalhar o seu cultivo de práticas virtuosas. A gente vai ver um pouco mais sobre cada um deles aqui. E a gente sempre vê também em textos, né? Por exemplo, se a gente vai meditar e começa a sentir sono, porque talvez a gente não tenha dormido direito na noite anterior, ou vai dormir, ou desiste de meditar e vai descansar, ou então visualizar uma luz branca, por exemplo, visualizar algum tipo de virtude que nos dê energia, visualizar entoar algum mantra que vai também nos dar mais energia. Já, se a gente está eufórico na meditação, o que pode acontecer também, da mente ficar hiperexcitada, a gente pensar sobre as desvantagens do samsara, pensar sobre a iminência da morte, pensar sobre a impermanência, pensar sobre o sofrimento. E aí isso vai acalmando a mente, vai segurando um pouco o facho dela. Entenda tais falhas e busque reduzir o seu poder por meio da aplicação dos antídotos. Então, sempre reforçando esse ponto que a gente vai ver bastante no Lamrim. A gente já viu antes, está vendo agora, e vai continuar a ver também no volume 2, quando vai se aprofundar nas paramitas, que é tudo uma questão de aplicar os antídotos. O Dharma é uma medicina. E uma medicina implica você aplicar um remédio. Então, todo esse processo de alquimia mental, pelo qual a gente tem que passar, ele é um processo de aplicação
de antídotos. Esses kleshas, tais como euforia e remorso, malícia, aqui já vão aparecer outros, né? O remorso também, quem cai na autopiedade, que fica se culpando toda hora. E aí isso vai estar ligado à preguiça, vai estar ligado à conduta relapsa. A malícia, que é uma daquelas 10 ações não virtuosas da mente, né, que é desejar fazer o mal ao outro. A letargia, que é esse estado meio paralisado, né, esse estado de torpor, que a mente cai, que pode também estar muito ligado à depressão, à melancolia. A sonolência, buscar só o que dá prazer. E dúvida, são como ladrões que roubam as riquezas da virtude. Então, se a gente deixa esses kleshas se apossarem na nossa mente, eles são como ladrões. Porque aí isso começa a aumentar a preguiça de se dedicar à virtude. Eu começo a me distrair. Tem até um texto, agora eu não vou lembrar, mas tem um texto gnóstico também na tradição ocidental, a gente vai ver essa mesma simbologia, né, dos ladrões que entram no nosso templo e que tentam roubar as coisas dentro dele. E esses ladrões são justamente esses vícios que estão tentando roubar a luz que está dentro de nós. Aqui é um trecho do Nagarjuna. Fleuma, vento e bile surgem em grande quantidade nos corpos daqueles que são letárgicos e sonolentos. Aqui já vai entrar nos pormenores da medicina budista tibetana, indo-tibetana, né? Eu também não sei. A gente vê um pouco, dá para fazer comparações com a medicina chinesa também. Uma pessoa fleumática geralmente vai ser aquela pessoa mais letárgica. A pessoa vai estar suscetível a chamados ataques de vento. Esse ataque de vento é o vento que está descontrolado dentro da pessoa. E a bile também vai se espalhando. Isso vai surgindo em grande quantidade e a pessoa vai ficando ainda mais letárgica e ainda mais cansada e mais sonolenta, porque vai afetar o sono, ela não vai conseguir dormir direito, vai viver sonolenta, vai viver letárgica. E os elementos vão ficando em desordem. Os seus estômagos são fracos devido ao alimento pobre. Os seus corpos pesados e a sua compleição não é saudável. Mesmo as suas palavras não são claras, porque a mente vai ficando embotada. Aqui o alimento a gente pode entender de duas formas, né? A gente pode entender tanto o alimento no sentido de com que eu estou alimentando a minha mente, mas também o alimento no sentido literal mesmo. Tudo isso aqui é uma... Eu sei que essa palavra é muito mal usada e abusada ultimamente, mas o caminho espiritual ele é holístico, né? Então, o que eu coloco na minha boca também vai afetar os meus estados mentais. Se eu não me alimento direito, se eu me alimento de alimentos... Por isso a ênfase no vegetarianismo, numa alimentação mais saudável possível. Mas se eu vivo de Doritos e Coca-Cola, eu não vou conseguir avançar no caminho. Porque isso vai afetar os meus estados mentais, vai afetar o meu organismo, vai afetar o prana, a circulação de prana dentro de mim, e vai afetar a minha mente, consequentemente. Porque a mente, no budismo, ela cavalga no prana. Ela precisa do prana para lhe dar apoio. O prana é vitalidade. Então, conforme o prana vai nos abandonando, a nossa mente ela vai ficando mais fraca. Por isso também que as pessoas vão tendo um declínio cognitivo, muitas vezes, com a idade. Porque a nossa capacidade de reter o prana, né, da circulação... Reter aqui também é uma palavra complicada, mas de ter uma circulação saudável do prana, ela vai ficando mais debilitada conforme os nossos canais vão ficando... Nossos canais psicofísicos, do nosso corpo sutil, vão ficando enfraquecidos. E aí, às vezes, o vento, o prana, ele começa a ir para o lado errado. Ele começa a se desviar do seu curso natural e isso vai afetar a nossa mente também. Então, está tudo interligado. O nosso corpo sutil ele é afetado pelo que a gente faz com o nosso corpo físico e ambos vão afetar os nossos estados mentais também. As suas aspirações enfraquecem e as virtudes se degeneram. Então, a pessoa não vai ter tanta energia, não vai ter
conseguir ter tantas aspirações, e aí as virtudes também vão acabar se degenerando. O solo em que crescem os kleshas é o da preguiça. Quem a tem não consegue praticar o Dharma. O Shantideva, no texto dele, ele vai falar em 3 tipos de preguiça. Tem a preguiça, aquela preguiça normal mesmo, aquela preguiça física, né, que está ligada à sonolência, está ligada à letargia. Tem a preguiça de não avançar no Dharma, aquela preguiça de estudar, de meditar, aquela preguiça de tentar se aperfeiçoar no caminho. Né? E recentemente eu vi um texto que está viralizando aí no Facebook, eu não sei se vocês viram, que é um texto que falava, eu não quero essa espiritualidade que força as pessoas a abrirem mão de coisas, a se alimentarem de tal jeito, a terem que se transformar. Ou seja, a pessoa está pregando a preguiça, basicamente. Ela quer uma espiritualidade preguiçosa. Porque o caminho é para que a gente vire realmente a melhor versão de nós mesmos. E qual é a melhor versão de nós mesmos? É ser um Buda. Então, a gente vê muito isso. E eu estava vendo pessoas até que supostamente estudam esoterismo, etc., compartilhando isso. Então, a gente vê como que esse tipo de preguiça, ele seduz bastante. Né? E tem a outra preguiça, que é a preguiça de se engajar na não-virtude. Aquela preguiça de, por exemplo, vem a raiva, eu quero esganar aquela pessoa e aí eu não resisto, eu não tento me controlar. Isso também é uma forma de preguiça. Ou os vários outros tipos de não-virtudes que surgem na mente e eu não tento bloquear aquilo, eu não tento gerar um antídoto, eu não tento, parar, respirar e não agir. Não, eu simplesmente me entrego àquilo. Isso também é preguiça. Então, é isso. A preguiça é o solo para os kleshas crescerem. E assim como um comerciante protege as suas riquezas, os sábios eles têm que se proteger da conduta relapsa, que também está muito ligada à preguiça aqui. Porque se eu deixo me entregar pela preguiça, quer dizer que eu estou sendo relapso. Eu estou tendo uma conduta relapsa. Então, se proteger dessa conduta. Sem a reta memória, as virtudes se desintegram. Tem que ter reta memória, tem que ter a chamada contínua lembrança do Dharma, para que a mente não fique relapsa e, consequentemente, todas as minhas outras ações de fala e de corpo acabem ficando relapsas também. Sem vigilância, mesmo aqueles que são dedicados escorregam no caminho. Tem que ter vigilância. Se eu não estou vigilante dos meus estados mentais, das emoções que estão pululando, emoções e pensamentos que estão pululando na mente, das minhas reações, né, as provocações das outras pessoas, se eu não sou vigilante em relação a isso, então eu vou escorregar. Eu vou escorregar no caminho. Portanto, não permita que os kleshas te afastem do Dharma. Vença-os todos. Um dos epítetos de Buda, traduzindo para o português, é o de conquistador. E a gente vê isso no texto de Shantideva, né? Que o verdadeiro herói é aquele que conquista os kleshas, que derrota os kleshas. E a gente vai ver também tradições ocidentais, né? Vou falar sobre isso, sobre a jornada heróica. Os gregos abordavam isso bastante. Então, isso é o verdadeiro herói, é o verdadeiro conquistador.